Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Eu vou fazer a leitura na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses dentro da série denominada A Supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo na luta contra o engano. E nessa noite nós vamos concluir o capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos se atentem em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar e pedir sabedoria do Senhor nesse momento de exposição das Escrituras. Ó Deus, nós como teu povo, com quem o Senhor fez uma aliança em Cristo Jesus, suplicamos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração através da obra do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos aclare as tuas verdades, Senhor. Que o Senhor leve cativos os nossos pensamentos a ti. E que possamos sair transformados. Pois, como povo do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com os aumentos dos preços dos combustíveis, muitos motoristas buscam abastecer os seus veículos em postos que oferecem os valores mais baratos. Isso tem se tornado muito comum nos nossos dias, principalmente com a nossa economia. Contudo, além da pesquisa de preços, o motorista precisa também se manter alerta para a qualidade do combustível. Nem sempre o valor cobrado está baixo em razão de alguma promoção. O consumidor pode, na verdade, estar adquirindo um combustível adulterado. Mas o que é um combustível adulterado? Combustível adulterado é um termo usado para descrever um tipo de combustível manipulado ilegalmente, com a adição de componentes que não pertencem originariamente ao combustível ou em quantidades não permitidas pela legislação. E uma das práticas mais comuns é a adulteração da gasolina. Alguns vão chamar de gasolina adulterada ou gasolina batizada. Na prática desse tipo de adulteração, as substâncias adicionadas à gasolina podem ser solventes de borracha, querosene, água rás, água, álcool, acima do limite especificado, e óleos lubrificantes. Os efeitos dessa prática criminosa vão muito além do consumo excessivo de combustível, da perda de potência ou do aumento nas emissões de poluentes. A longo prazo, o combustível adulterado pode causar danos graves ao motor do veículo, com o comprometimento da segurança do veículo também. Mas como não ser enganado na hora de abastecer? O que a gente pode fazer? Que medidas nós podemos tomar para não sermos enganados? Desconfie de preços excessivamente baixos. Desconfie de promoções anormais. Segundo, peça nota fiscal. Ela é um instrumento hábil para denunciar um posto que vende combustível adulterado. Terceiro, sempre abasteça no mesmo posto, pois será mais fácil de identificar de onde veio a gasolina adulterada. E quarto, escolha postos com marcas de credibilidade. Seja cuidadoso.
é crucial se precaver para evitar que o seu veículo seja abastecido com um combustível adulterado. Nessa seção da carta, Paulo trata de uma espécie de adulteração, a adulteração do verdadeiro evangelho. Nesse capítulo, o apóstolo adentra diretamente ao assunto que o motivou a escrever a carta aos Colossenses, a falsa doutrina que estava se propagando na cidade de Colossos. E esse falso ensino herético, que era chamado de a heresia de Colossos, era uma eclética mistura de legalismo judaico, especulação filosófica grega e misticismo oriental, combinados com uma roupagem de cristianismo. E perceba como esses falsos mestres eram sorrateiros. Eles não denegriam Cristo em suas pregações, até porque, nesse caso, eles não poderiam ser chamados de cristãos, mas seguiam a conhecida rotina de toda heresia, acrescentar algum ensino ou exigência específica à obra de Cristo. Eles não negavam categoricamente o fato da obra de Cristo ser necessária para a salvação do pecador. Não, em verdade, eles negavam a suficiência dessa obra para a salvação. Uma espécie de evangelho adulterado. Os falsos mestres misturavam o verdadeiro evangelho junto com o legalismo, o misticismo e o ascetismo, formando um terceiro evangelho totalmente adulterado. E a metodologia que Paulo utilizou para combater essa heresia foi destacar a supremacia de Cristo na criação, na providência e na salvação, e a suficiência de Cristo para a salvação. Paulo desejava que os colossenses entendessem que Cristo era tudo o que eles precisavam para a salvação, que eles já receberam tudo o que era necessário para o progresso espiritual, para o crescimento espiritual deles, e que tudo o que eles precisavam fazer era apenas continuar buscando mais e mais o conhecimento de Cristo. Nessa noite, iremos examinar 3 falsos ensinos que ameaçavam a igreja de Colossos, já citados rapidamente por Paulo nessa carta, mas aqui ele vai aprofundar mais esses falsos ensinos. E quais são esses falsos ensinos? O legalismo, o misticismo e o asceticismo. E ao examiná-los, não faremos apenas uma viagem rumo ao passado, rumo ao primeiro século. Infelizmente, essas tendências heréticas, como nós veremos, elas têm rondado as igrejas contemporâneas. O tema da mensagem é: não se iluda com a falsa religiosidade. Não se iluda com a falsa religiosidade. E eu vou dividir a mensagem em 3 pontos. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a loucura do retrocesso, versos 16 e 17. E aqui nós vamos tratar do legalismo. Segundo ponto, a sedução de uma falsa espiritualidade, versos 18 e 19. E aqui nós trataremos do misticismo. E o terceiro ponto da mensagem, o engano da autoflagelação, versos 20 a 23. E nesses versos, nosso foco será o asceticismo. Vamos então para o primeiro ponto da mensagem, a loucura do retrocesso. A primeira heresia que ameaçava as igrejas do Vale do Lico, e aqui entra a igreja de Colossos, que está lá em Colossos, e também de Laodiceia, era o legalismo. Podemos considerar como legalismo qualquer teoria de salvação de pecados que acrescente uma ou mais regras à obra completa de Cristo. Os legalistas, geralmente, eles não negavam a obra de Jesus Cristo, apenas acrescentavam algo ao Evangelho. Em Colossos, Paulo combate uma espécie de legalismo judaico associado ao gnosticismo. Primeiro, ele fala da circuncisão. Vocês já viram isso nos versos 11 e 12. Agora, Paulo, ele trata de comida e bebida, uma referência à dieta judaica, e de dias de festa, lua nova e sábados, data que faziam parte do calendário sagrado dos israelitas. Veja comigo os versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Querendo apontar as implicações do ensino que ele acabou de expor,
Paulo inicia a sua argumentação usando o termo pois. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue. A sua intenção aqui é mostrar que a base da nossa liberdade são a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Todas as ações salvíficas que Cristo realizou e que se encontram descritas nos versos 13 a 15, têm desdobramentos em nossas vidas. Tendo sido perdoados e libertos da dívida que constava de ordenanças, qualquer regra imposta sobre os salvos não faz qualquer sentido, uma vez que sujeitá-los a tais normas seria o mesmo que colocá-los sob nova escravidão, sob novo jugo de escravidão. Por isso, os cristãos não deveriam deixar que ninguém os julgasse com base em regras e prescrições. O verso 16 fornece exemplos das regras que os pré-gnósticos, com seu fundo judaico-helenista, impunham aos seus adeptos. O versículo fala inicialmente de ataque contra os consumos de alimentos e bebidas, apontando para as restrições alimentares que os falsos mestres exigiam. Veja novamente o verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. A lei mosaica havia imposto limites à dieta dos judeus, proibindo alguns tipos de alimentos. Em Levítico 11 e Deuteronômio 14, Moisés lista animais considerados puros, que poderiam ser consumidos, e animais considerados impuros, que os israelitas não poderiam consumir. O gnosticismo embrionário, ao que se vê, ele recepcionou esse aspecto da lei que estava abolido, afirmando que os cristãos deveriam se abster de comer determinados tipos de alimentos. Quanto às bebidas, o Antigo Testamento não faz nenhuma restrição, mas é possível que os falsos mestres, com seu rigor ascético, proibissem a ingestão de determinados líquidos que produzissem qualquer tipo de sensação especial aos sentidos do corpo. E assim, os falsos mestres ensinavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição, senão por meio de seus regulamentos legalistas. O propósito principal desses hereges era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Os promotores do legalismo também estavam preocupados com a observância de dias especiais. Veja novamente no verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo está dizendo que os cristãos também não deveriam ouvir ou acolher qualquer censura referente a guardas de dias especiais. O apóstolo alude a essa prática através de 3 expressões. Ele fala dia de festa, que é a festividade religiosa, lua nova, que ocorria no início de cada mês, sendo celebrada todos os meses do ano, e também ele fala de sábados. E sábados aqui não é o dia do Senhor, não é o dia separado para o Senhor que o judeu tinha. Aqui eram festas ritualísticas sabáticas, que aconteciam algumas vezes por ano e não toda semana. Todos esses dias especiais indicam a estreita relação entre a heresia colossense e alguns elementos do judaísmo. O principal problema dos falsos mestres não era a guarda desses dias especiais, mas ensinar que dessa observância dependia a salvação do indivíduo e a sua plenitude espiritual. O apóstolo Paulo, então, ele refuta os falsos mestres usando a ilustração da sombra e da realidade. Verso 16 e 17 novamente. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue. Verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Paulo explica aqui a razão pela qual os crentes não devem se preocupar com censuras, quando comerem e beberem, ou quando não guardarem dias especiais. A dieta restrita da lei mosaica e as datas sagradas do calendário judaico são apenas sombras das coisas que haviam de vir. Isso está no verso 17. Isso significa que todos esses aspectos exteriores da antiga aliança devem ser considerados símbolos, meras imagens de uma realidade muito mais importante,
perene, clara e sólida. De fato, como a sombra de um corpo projetada na parede, o cerimonialismo judaico apresentava de forma pálida alguns contornos do que um dia seria plenamente revelado. Seu valor e propósito giravam em torno disso, e assim, sua razão de ser perdeu o sentido, tão logo o que prefigurava se manifestou. Mas vamos entender melhor esse ponto. Imagine a sombra de uma pessoa projetada na parede, no chão. Essa pessoa está distante e não é possível identificá-la. Você apenas consegue ver a sombra. E através dessa sombra você vê somente os contornos da pessoa. Porém, à medida em que essa pessoa se aproxima, as suas características começam a se tornar mais visíveis, até o momento em que é possível definir com clareza a identidade de quem estava chegando. Perceba, a sombra revela apenas a existência de alguém ou de algo, nunca as suas particularidades. O essencial não é a sombra, mas o próprio corpo, a pessoa em si. Eu vou dar um outro exemplo. Imagine uma criança que fica o dia todo esperando o pai chegar. Ela fica o dia todo aguardando a chegada do pai. Quando ela vê a sombra do pai se aproximando, o que ela faz? Ela corre em direção à sombra e diz: papai, que bom que o senhor chegou. É isso que ela faz? Não. Ela corre em direção ao pai. O essencial para ela não é a sombra do pai, mas o pai em si, o próprio pai, a pessoa do pai. Paulo está dizendo que as prescrições e regras dadas a Israel, a dieta religiosa, o calendário dos judeus e a circuncisão eram tão somente uma sombra projetada, sombra de uma realidade muito maior. E uma vez que essa realidade se fez presente, não há mais necessidade da sombra. Essa sombra projetada na antiga aliança revelava a identidade de quem? Quem ela estava revelando? O verso 17 nos diz, segunda parte: porém, o corpo é de Cristo. Se as restrições alimentares e os dias sagrados eram a sombra, o corpo, diz Paulo, é Cristo. Quando Jesus estava chegando, a sombra dele projetava-se no Antigo Testamento. No entanto, com a encarnação do Verbo divino, a sombra já não é mais necessária, pois ele já podia ser visto face a face. Em Cristo se encontra o cumprimento das verdades para as quais, de forma simbólica, as determinações da lei apontavam. E, evidentemente, estando o cristão agora diante da realidade palpável, pois ele se fez carne e ossos, não há mais razão nenhuma para ostentar as fracas projeções do Antigo Testamento. Todas as prescrições exteriores da lei perderam a sua utilidade, e tão logo Cristo, aquele para quem tais regras apontavam, se revelou ao homem. Eis a razão pela qual Paulo não vê sentido no cristão guardar alimentos, bebidas e dias especiais de forma ritualística. Quem já tem a realidade do símbolo, não precisa mais se preocupar com o símbolo da realidade. A realidade chegou, não precisamos mais da sombra. Cristo já chegou, não precisamos mais das sombras. Por isso, em virtude de tudo aquilo que Cristo é e fez por nós, não devemos permitir que ninguém nos julgue pelas regras do legalismo. E também, não devemos nos sentir inferiores por nos apegarmos à realidade, que é a Cristo e não à sombra. Queridos, é importante ressaltarmos isso porque muitas igrejas têm se encantado com as sombras e regras. Há muitas pessoas no meio evangélico correndo atrás de tudo que é de Israel. Coisas como o shofar, aquele chifre de tocar, o kippá, aquele chapeuzinho do judeu, candelabro, arca da aliança, roupas do sumo sacerdote, tem igreja hoje que tem sumo sacerdote, guarda do sábado e outros elementos do contexto judaico estão sendo trazidos para o culto público. E sabe por que eles fazem isso? Porque tudo que é palpável e visível é agradável, é interessante.
Há igrejas também que comemoram as festas judaicas, festas dos tabernáculos, Pentecostes, Lua Nova, como se tudo isso representasse uma grande espiritualidade ou uma forma do homem se aproximar de realidades espirituais. Mas não para aí. O legalismo no meio do evangelicalismo brasileiro também tem causado divisões por causa das suas excessivas regras. Muitas pessoas abandonaram suas igrejas e hoje sentem ojeriza delas porque foram criados debaixo de um rigor legalista, uma religiosidade repleta de regras e mais regras. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas talvez você olhe para esses problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos e que ainda permanece vivo nas nossas igrejas e pense, eu não sou um legalista. Afinal, faço parte de uma igreja que não usa símbolos do Antigo Testamento no culto. Esse ponto da mensagem não é para mim, mas cuidado. E por que eu faço essa advertência para você? Porque é possível começar a vida cristã crendo em Cristo e em sua perfeita e suficiente obra salvadora, e então cair na armadilha de imaginar que é inteiramente sua responsabilidade terminar o que ele começou. E assim, você passa a confiar em seus próprios méritos e habilidades na tentativa, de algum modo, alcançar a santidade. Isso também é legalismo. Todo legalismo propõe uma religião de vista e não de fé. Uma religião de obras e não de graça. Uma religião baseada em méritos próprios, onde a pessoa acredita que o seu desempenho religioso pode conduzi-la a uma experiência espiritual com Deus. Cuidado com o legalismo. A realidade já chegou. Em sua carta aos Gálatas, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pare de se colocar debaixo de jugo de escravidão. Pare de se encantar com sombras e regras. Você não precisa disso. A realidade já chegou. Cristo já veio. Na cruz de Cristo, você tem tudo o que é necessário para a sua salvação e para o seu crescimento espiritual. E isso deveria ser suficiente para você. Segundo ponto da mensagem, a sedução de uma falsa espiritualidade. A segunda heresia que ameaçava as igrejas da região do Vale do Lico era o misticismo. O misticismo é uma forma distorcida de espiritualidade, caracterizado pelo emocionalismo e um apego ao sobrenatural, destituído de qualquer conteúdo bíblico. No verso 18, Paulo descreve o modo de proceder desses falsos líderes religiosos, que se apresentavam como mestres detentores de uma grande sensibilidade espiritual. Pessoas que diziam ter uma religiosidade profunda. Verso 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, e fatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Essa expressão, árbitro contra vós outros, é difícil de traduzir do grego para o português, mas significa literalmente, ninguém vos prive do prêmio. E aqui descreve a atuação do árbitro de uma competição que, ao decidir contra um dos participantes, determinava que o atleta não poderia mais disputar o prêmio por estar desqualificado, sem condições de competir. Munidos de suas heresias, os falsos mestres se colocavam na posição de juízes, de árbitros, desqualificando os cristãos e declarando que eles jamais receberiam o prêmio da vitória. E por que esses falsos mestres desqualificavam os cristãos colossenses? Por que eles estavam fazendo isso? Vamos entender melhor esse ponto. Os pré-gnósticos acreditavam que o mundo era governado por seres angelicais sob o governo de Deus, e que esses seres angelicais faziam a mediação entre Deus e os homens. Havia uma hierarquia de anjos, e esses anjos faziam essa mediação entre Deus e os homens.
Esse entendimento que eles tinham era resultado de uma visão que eles diziam ter recebido de Deus. Uma última revelação que nem os apóstolos receberam. Um conhecimento secreto dos mistérios espirituais. Por isso, eles ensinavam que além do culto a Cristo, era necessário prestar adoração aos seres angelicais para de fato chegar à presença de Deus. Esse tipo de conhecimento revelado apenas aos mestres pré-gnósticos gerava neles um misto de soberba e humildade, sendo esse paradoxo claramente percebido aqui no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Se por um lado eles eram orgulhosos e arrogantes por se colocarem na posição de árbitros e assim desqualificarem os cristãos, de outro, a humildade da qual se gabavam era apenas um disfarce para um orgulho intolerável. O orgulho de serem detentores de um conhecimento secreto dos mistérios espirituais revelado somente a eles. Por isso, Paulo destaca que o problema principal dessas pessoas era a mente carnal, ou seja, a disposição interior de atender aos impulsos da sua natureza pecaminosa. E nesses falsos mestres, a mente carnal se comprazia na crença de que, dotados de uma rara percepção espiritual, eles eram superiores espiritualmente aos outros homens. À vista disso, como os cristãos não buscavam a mediação dos seres angelicais e nem os adoravam, os mestres da mentira diziam que eles não eram dignos de receber o prêmio da vitória. Era como se eles dissessem: vocês não estão cumprindo as regras. A regra é adorar a anjos. E como vocês não estão cumprindo, vocês estão desqualificados, vocês não irão receber o prêmio da vitória. Diante desse julgamento, dessa tentativa de desqualificar os cristãos, o apóstolo Paulo mostra que a raiz de todos os males ensinados e praticados por esses falsos mestres era que eles não estavam unidos a Cristo. Verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse era o motivo principal pelo qual esses hereges julgavam os crentes indignos de receber o prêmio final. Essa também era a causa porque se vangloriavam em suas experiências místicas, além de nutrirem uma mente carnal inflada pelos ares da soberba. Eles não estavam unidos a Cristo. O verbo reter, que Paulo usa aqui no verso 19, sugere a situação de alguém que teve algo em suas mãos, mas não conseguiu reter, não conseguiu segurar. E a alusão a Cristo como a cabeça é um indicativo, por óbvio, da autoridade e de poder de Cristo sobre a sua igreja. O que Paulo está dizendo é que os falsos mestres não foram capazes de reter a devida sujeição a Cristo, rejeitando por completo a sua autoridade e recusando-se a manter-se debaixo dela. Por isso, ao cessarem de depender da cabeça, que é Cristo, cessaram também de pertencer ao corpo, que é a igreja. Queridos, esse ensino paulino é muito importante para nós, pois podemos encontrar essa mesma forma de distorção do pensamento ao longo da história da igreja e também na atualidade. Não raro ver pessoas que defendem uma linha de espiritualidade baseada em contemplações e visões, mas com pouco ou nenhum conteúdo doutrinário teológico. Pessoas que fazem a base de sua suposta autoridade e espiritualidade a afirmação de que teriam visto algo novo da parte de Deus, algo que Deus teria revelado diretamente e somente a elas. Dizem que Deus lhes falou, que viram algo em uma visão espiritual, que receberam uma profecia, uma revelação ou uma aparição hipotética do Senhor. Com isso, propõem doutrinas que não estão nas Escrituras, manipulando os fiéis por meio do medo e de uma autoridade totalmente aquém das Escrituras.
Essa sempre é a base dos falsos mestres. Por isso, cuidado. Mas entenda também algo importante aqui. Eu não estou dizendo que na vida cristã não haja experiências profundas com Deus. Eu não estou dizendo isso. Podemos ter momentos de comunhão profunda com o nosso Deus. Podemos ter experiências marcantes com Ele. Contudo, a busca por essas coisas normalmente se torna um caminho perigoso, que parece produzir maturidade, mas, na verdade, é fruto de pessoas imaturas na fé. Embora as pessoas que buscam esses tipos de experiências pareçam espirituais, na verdade, são imaturas, porque a busca por experiências, profecias, sonhos, revelações, visões, não torna ninguém espiritualmente maduro. Um exemplo disso eram os místicos de Colossos. Eram pessoas aparentemente sadias espiritualmente, mas que se desconectaram da cabeça ao buscarem crescer de outra maneira. E por não estarem conectados à cabeça, não podiam crescer, e assim se tornaram frágeis na fé. Então, não pense que maturidade vem com grandes e marcantes experiências, porque essas coisas não alimentam e não amadurecem o cristão se não estiverem ligados à cabeça. Então, como é que eu faço para ter experiências espirituais marcantes com Deus? É possível ter experiências espirituais marcantes com Deus? Sim, é possível. E é simples, anote aí. Participe ativamente no uso diligente dos meios de graça que Deus ordenou para esse propósito. E esses meios que são utilizados pelo Espírito Santo para aumentar e fortalecer a nossa fé, nos guiar em maturidade espiritual e nos dar experiências espirituais com Deus são a palavra de Deus, a oração e os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Só isso? Só. E para nós, basta. A palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Pare de procurar atalhos. Tudo o que você precisa para ter experiências espirituais marcantes com Deus está disponível a você. Você pode orar a qualquer momento. Você pode ler a sua Bíblia a qualquer momento. Venha participar de batismo. O batismo de outras pessoas é um exemplo de mostrando Deus ser um Deus de aliança para conosco. Participe da ceia do Senhor. Não pare de procurar atalhos. Deus já nos tornou disponível tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Terceiro ponto da mensagem, o engano da autoflagelação. A terceira heresia que ameaçava as igrejas do primeiro século era o asceticismo. Trata-se da abstinência de alimentos e prazer ilícitos dentro da fé bíblica e da promoção da autoflagelação do corpo, com o objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. As práticas ascéticas eram muito comuns na Idade Média. Por exemplo, usar vestes de pelos, dormir em camas duras, flagelar-se, passar dias ou anos sem falar, fazer longos jejuns ou ficar sem dormir. Há relatos de monges que mergulhavam em água congelante até o pescoço e continuavam orando como sinônimo de estarem purificando o seu espírito. Infelizmente, o ascetismo venceu a barreira do tempo e ainda ameaça a igreja contemporânea, como nós veremos. Paulo inicia sua exortação dizendo nos versos 20 a 22, primeira parte: Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? O apóstolo está explicando que não fazia sentido os crentes de Colossos se submeterem aos rudimentos do mundo, uma vez que eles já haviam morrido com Cristo para esse tipo de regras, e nele eram aperfeiçoados e santificados. Essa expressão, rudimentos do mundo, já utilizado no verso 8, se refere a seres sobrenaturais espirituais, seres malignos,
que os adeptos das religiões e mistérios acreditavam que controlavam vários aspectos da experiência humana. Segundo as concepções helenistas adotadas pelo gnosticismo incipiente, essas entidades espirituais podiam ser induzidas a atuar em prol do indivíduo, desde que ele se submetesse a determinadas exigências. E quais exigências eram impostas aos adeptos dessa falsa religião? Paulo vai dizer aqui no verso 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Na igreja em Colossos, os hereges afirmavam que, para que um cristão pudesse alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus, ele não poderia manusear certas coisas, provar determinados alimentos ou bebidas, ou sequer tocar nessas coisas em questão. Isso mostra uma clara progressão. Não sei se vocês perceberam a progressão. Não podia primeiro manusear, depois não podia provar e, por último, não pode nem mais tocar. Perceba, o ascetismo é uma religião de aparências. Ele se preocupa apenas com a forma e não com a essência, com o método e não com o conteúdo, com o exterior e não com o interior. Diante disso, Paulo faz uma análise crítica dessas regras ascetas. A primeira crítica está descrita aqui no verso 22, segunda parte. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Preceitos e doutrinas tendem a desaparecer com o tempo. É comum hábitos e costumes que começam ou deixam de fazer parte do cotidiano das pessoas. Por isso, Paulo está tentando mostrar aos crentes de Colossos que é tolice colocar a esperança de vitória sobre o pecado e a salvação em qualquer coisa que naturalmente está destinada a perecer com o uso. As regras ascetas são como a moda, algo que é efêmero, passageiro, algo que não dura, que dura apenas até a próxima estação. Não é assim com roupa? Você olha para trás e fala, nossa, como eu usava aquela roupa. Meu pai casou em 75. Eu olhei as fotos dele de casamento, usando um terno xadrez, salto carrapeta e calça boca de sino. E falava, não, mano, coisa ridícula, feio. Isso aqui, as práticas ascetas eram assim, passageiras, efêmeras, perecem com o uso, Paulo está falando. Mas a avaliação crítica dele prossegue. Em sua segunda crítica, ele afirma que as regras tinham a aparência de sabedoria. Verso 23. Tais regras, está falando das regras ascéticas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. A heresia asceta, ela tinha aparência de sabedoria, porque nela as pessoas viam uma forma de humildade expressa na disposição dos falsos mestres de se submeterem a esses deveres ascéticos, de abstinência e de autopunição. E isso dava ao ensino desses falsos mestres um toque de seriedade, um toque de espiritualidade, causando uma forte impressão de religiosidade nas pessoas. As pessoas olhavam para o sacrifício daquelas pessoas e falavam, nossa, como eles são espirituais. Olha só como esse homem é espiritual, como essa mulher é espiritual. No entanto, o que o ascetismo gerava nessas pessoas? Soberba. Parecem atitudes humildes, mas na verdade, quando a asceta se privava de algo para alcançar um padrão espiritual elevado, ele se tornava um exibicionista. O que ele fazia era um culto a si mesmo. E ao exibir a sua espiritualidade aos outros, se mostrava soberbo e altivo, superior espiritualmente em relação aos demais. Por fim, Paulo conclui a sua crítica, dizendo que todos os rigores da devoção gnóstica não tinham valor algum para refrear os impulsos da carne. Segunda parte do verso 23. Todavia, ou seja, todo esse rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está ensinando
que o ascetismo ele pode fazer uma pessoa parecer espiritual. Afinal, tem aparência de sabedoria. Mas no fim, serve apenas a um objetivo: satisfazer a carne, culto a si mesmo. As inclinações pecaminosas que julgam a natureza humana não podiam ser neutralizadas pelas exigências ascéticas. Apenas alimentava o orgulho do homem, levando-o para longe de Cristo e da plenitude da salvação nele. Queridos, essa advertência de Paulo é muito pertinente, pois no meio evangélico é possível encontrar essa tendência de abstinência e autopunição como um caminho para se alcançar uma espiritualidade profunda e elevada. Muitos defendem práticas de abster-se de coisas lícitas para ganhar os méritos de Deus. Criam proibições quanto às vestes, cortes de cabelo, maquiagem e outras práticas aceitáveis na Bíblia, mas proibidas por eles com o objetivo de mortificar a carne e elevar o espírito. Perceba, o que os ascetas propõem é tentar mortificar os impulsos da carne e assim alcançar um nível superior de espiritualidade ou uma maior comunhão com Deus. Contudo, eles não conseguem refrear os desejos pecaminosos, porque o ascetismo somente lida com o exterior. E o problema do homem não é exterior. O problema do homem não é exterior. O rigor ascético, ele lida com o externo, mas a mudança precisa ocorrer no interior. E somente a cruz de Cristo tem o poder de agir no nosso interior, descendo até a raiz dos nossos problemas, que é o nosso coração. Somente a cruz de Cristo tem poder para mortificar os impulsos pecaminosos da nossa carne. Por isso, não se iluda com as práticas ascéticas. Não ache que sua performance espiritual mortificará sua carne e moverá Deus em direção a você. Não ache que abster-se de determinadas coisas fará Deus olhar para você de forma diferente. Não vai fazer isso. A única coisa que promove a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, é a cruz de Cristo e nada mais. E sabe o que tudo isso mostra? Que não depende de você. Não depende do seu sacrifício. Tanto a salvação quanto a mortificação da nossa carne é uma obra da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Caminhando para o final, como vimos nessa seção da carta, Paulo tratou do problema da adulteração do verdadeiro evangelho, em razão de uma falsa doutrina que se propagava em Colossos, a heresia de Colossos. Paulo combateu essa heresia destacando a suficiência de Cristo para a salvação. A cruz de Cristo era a resposta final contra todos os falsos ensinos propagados em Colossos. E continua, queridos, sendo a resposta final contra todos os falsos ensinos ainda hoje. Não se esqueça dessa verdade enfatizada pelo apóstolo Paulo. Na cruz de Cristo, somos libertos de cumprir a lei para sermos aceitos por Deus. Somos libertos da religião das obras e podemos desfrutar da graça divina. Você não precisa observar regras e preceitos para conquistar a aprovação de Deus, para agradar a Deus. Cristo já agradou a Deus no seu lugar. Ele cumpriu perfeitamente a lei. Por causa de Cristo, você pode viver uma vida agradável a Deus, sem os fardos pesados da lei. A cruz de Cristo também nos liberta do misticismo. Não precisamos de novidades religiosas para crescermos espiritualmente. Não precisamos de novas revelações, visões, experiências subjetivas. Na cruz de Cristo, encontramos tudo o que precisamos para nos relacionar com Deus e nos desenvolvermos em santidade. Não precisamos buscar outras alternativas místicas. Tudo o que você precisa para ter experiências espirituais marcantes com Deus está disponível em Cristo. Por fim, a cruz de Cristo nos liberta também
do asceticismo. Não precisamos flagelar nosso corpo e emoções para que Deus se volte favoravelmente a nós. Não precisamos buscar uma espiritualidade vazia e sem sentido, alimentada por uma falsa humildade. Na cruz de Cristo, todas as nossas inclinações pecaminosas que subjugam a nossa natureza humana foram neutralizadas e são controladas pela obra do Espírito Santo. Não é uma obra que nós fazemos baseada nos nossos méritos, mas é uma obra que Deus faz em nós. Nada que você faça pode mudar as inclinações pecaminosas do seu coração e te conduzir a uma vida de santidade. Somente a cruz de Cristo. Por isso, descanse na obra perfeita de Cristo. E cuidado com os falsos ensinos. Afinal, somos tentados durante toda a vida cristã a nos desviar do caminho da cruz. Isso não é incomum, isso é normal. As tentações virão para nos desviar. E muitas dessas tentações vêm disfarçadas de espiritualidade. Tem cara de igreja, tem cara de gospel, tem cara de evangelho. Parece bom, parece espiritual, mas não passa de engano, não passa de engodo, não passa de estratagemas utilizados pelo inimigo das nossas almas para nos desligar do cabeça, que é Cristo. Portanto, não tire os seus olhos da cruz de Cristo. Não tire os seus olhos do verdadeiro evangelho. Não olhe para outro evangelho. Somente Cristo é suficiente para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Somente Cristo. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça. Ó Deus, nessa noite nós fomos desafiados pela Tua palavra a olharmos somente para a suficiência de Cristo. Livra-nos, ó Deus, de sermos tentados por outros evangelhos, por falsas espiritualidades, Senhor, por visões, por pessoas que dizem que têm uma palavra de profecia para nós. Nos livra dessas coisas, Senhor, que nós possamos dizer não, que a suficiência de Cristo nos basta. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Não precisamos mais ficar debaixo de fardos pesados da lei. A cruz de Cristo é suficiente para nós, não precisamos de novas revelações. A cruz de Cristo é suficiente para nos trazer maturidade e crescimento espiritual. Não precisamos de práticas ascéticas. Ajuda-nos, ó Deus, a depender somente da cruz de Cristo, a olharmos somente para a cruz de Cristo. Não deixe que nossos olhos olhem para os lados, Senhor. Porque se acontecer isso, fatalmente nós podemos afundar como Pedro afundou quando olhou para as ondas do mar. Que nós não tiremos os nossos olhos de Cristo. Que Ele nos baste a cada dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.